Opa, duelistas, aqui é o Joey e no vídeo de hoje eu vim tirar uma dúvida que muita gente possui, que é sobre como funcionam as fusões, metamorfoses e mudanças nos monstros de Yu-Gi-Oh! Se essas fusões dependem de carta específica, como elas ocorrem, por que elas são feitas daquele jeito tão bizarro, por que elas parecem que podem ser feitas de qualquer jeito. Se eu te falar que na verdade as fusões, principalmente nos reinos duelistas e no começo do anime, não são cartas específicas, não são fusões que existem no Extra Deck. E se eu quebrar a sua cabeça dizendo que não existia Extra Deck no começo de Yu-Gi-Oh! E que todas aquelas fusões foram criadas através de hologramas pela Solid Division. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo do Duel Monsters e no Yu-Gi-Oh! GX, que foi a principal temporada que trabalhou com fusão, né? Teve fusão de tudo quanto é jeito lá, tem fusão de dimensão, tem fusão, super polimerização. Pois é, você vai entender isso aqui tudo nesse vídeo. Deixa o seu like, por favor, e ajude esse canal a chegar aos 40 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que gostam de Yu-Gi-Oh! Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, antes de eu explicar como é que funciona a questão de fusões, eu preciso explicar uma coisa para vocês, que é sobre a tecnologia Solid Division, já que ela é a principal criadora dessa confusão sobre as fusões de Yu-Gi-Oh! No anime. Bom, a tecnologia Solid Division foi criada pelo Kaiba como uma forma de simular os Jogos das Trevas. É uma tecnologia que simula o realismo total. Então essa tecnologia ela é tão avançada que ela consegue dizer se um monstro está ficando mais velho, ela consegue representar um monstro ficando mais fraco, ela consegue representar um monstro segurando uma arma, ela consegue representar um monstro se fundindo com outro, ela consegue fazer tudo isso. Então você vai entender por que essa tecnologia criou toda essa confusão. Então vamos falar das fusões, como é que elas funcionam nos animes de Yu-Gi-Oh! O principal ponto que você tem que se lembrar para você entender como funcionam as fusões e transformações no anime de Yu-Gi-Oh! É lembrar que o Kazuki Takahashi inicialmente não planejou um TCG. Na verdade, Yu-Gi-Oh!, pelo menos no reino dos duelistas, era um jogo de RPG. Ele era totalmente baseado em regras de RPG. O Kazuki era fã de RPG. E o que é um RPG? É um jogo que o limite dele está apenas na sua imaginação. A imaginação do Kazuki era bem grande, ele era muito criativo, ele era muito bom para criar jogos. A fusão é um exemplo do quanto ele era criativo. Quem criou esse conceito de fusão foi o Kazuki, não foi a Konami, não foi o TCG. Foi ele mesmo que tirou da cabeça dele de criar uma carta que permite que dois monstros diferentes interajam entre si e se tornem outro monstro mais forte. Imagina, o cara ter a criatividade de criar isso. Tanto é que o Rico Kubo, que é um dos produtores do Yu-Gi-Oh! GX, eu já trouxe até uma entrevista dele aqui no canal, ele explicando como é que ele criou algumas cartas interessantes, alguns duelos. Ele foi quem criou o conceito da superpolimerização, porque ele disse que viu o conceito da fusão que o Kazuki criou e achou aquele conceito tão genial que ele quis fazer uma temporada só explorando aquilo e expandindo esse conceito ainda mais. Então por isso o conceito da fusão do anime é tão genial, cara. Fusão de possibilidades, imagina. Quem nunca assistiu Dragon Ball ficou imaginando como seria a fusão do Goku com o Gohan, vários tipos de fusão. É isso. O Kazuki só pensou em vários tipos de possibilidades, como seriam vários monstros unidos. Ele não pensou em criar uma carta específica daquilo. Só possibilidades infinitas. E isso é genial, porque foi a partir daí que o card game criou o conceito das fusões. No Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que foi o jogo responsável por dar base para o TCG. Pois é, o TCG só existe por causa do Forbidden Memories também, que foi o Forbidden Memories que pavimentou. Inicialmente os planos eram para o TCG ser igual ao Forbidden Memories. No Forbidden Memories você faz fusão com qualquer coisa. Isso é seguindo o conceito do anime e do mangá, das fusões serem possibilidades infinitas. Só tem TCG por causa do mangá e do Forbidden Memories. No Duelist of the Roses você também cria as fusões desse jeito, de formas limitadas. Você só vai unindo os monstros e vendo o que é que faz. Não existe carta específica. No Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories você não tem um extra deck, nem no Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Seguem o conceito criado pelo Kazuki das fusões serem possibilidades ilimitadas. Você poder fazer qualquer tipo de fusão. Imagina, o quão genial é isso. Pensa que um cara simplesmente pensou nisso. Cara, eu vou criar uma carta onde nela dois monstros podem se unir e dar origem a um monstro novo. Eu acho esse jogo de RPG com interpretação, com criatividade, uma das coisas mais maneiras, por não se prender justamente a regras de TCG. As fusões no Yu-Gi-Oh! São basicamente isso, são criativas. Elas são possibilidades, elas são representações em tecnologia das possibilidades daquele monstro ser mais forte, mais fraco, usando interpretações de RPG como base. Então imagina que você está jogando um RPG e você equipa um monte de coisa no seu monstro, é tipo isso. O conceito da fusão foi apresentado pela primeira vez na batalha de Yugi contra o Weevil, com a carta polimerização, que no original japonês simplesmente se chama fusão, é bem simples. Pelo menos no começo do Reino dos Duelistas não existe extra deck, pois é. Por isso você nunca viu no mangá ou no anime o Yugi segurando uma carta de fusão, você nunca viu uma forma física da carta mesmo. Você só vê o monstro se transformando naquela fusão. Era só uma representação de como seria aquele monstro afetado pela polimerização, né? Fundido com outro. Então era bem isso. Pelo menos no reino dos duelistas não temos extra deck. Não existe esse negócio de fusão específica. Fusão é só uma representação da união daqueles dois monstros. Não necessariamente os dois se transformando numa carta específica. Então, por exemplo, se você não viu o vídeo passado onde eu falo sobre a jogada do Mamuto Fantasma
e o Dragão Supremo de Olhos Azuis, onde eu basicamente explico que o Yugi fez foi uma super polimerização. Algumas pessoas poderiam questionar ainda que o Yugi não teria como fazer essa fusão, já que ele não teria a carta específica do Mamute fundido com o Dragão Supremo de Olhos Azuis. Mas como eu expliquei, não existia extra deck no reino dos duelistas, não é? Então era meio que só a representação de como seria o Dragão Branco fundido. Por isso o Yugi não precisa de um monstro de fusão específico fundido do Dragão Branco de Olhos Azuis com o Mamute Fantasma para poder criar essa fusão. Todas aquelas fusões eram criadas através da Solid Vision, dos hologramas. Então não existe a fusão do Olhos Vermelhos com Rei Caveira, ela é só uma representação, não existe a carta física dela. Ou você acha que o Joey, que tinha acabado de conseguir o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, já ia ter uma fusão com o Rei Caveira, cara? Não faz nem sentido isso. Então as fusões eram só representações mesmo. Um comentário bem engraçado que foi feito no meu vídeo passado, que eu acho que até que seria interessante, era da Konami transformar numa carta real o Mamute Fantasma fundido com o Dragão Supremo de Olhos Azuis. Eu não duvido que a Konami faça isso, porque ela anda investindo bastante em nostalgia. A Konami anda soltando bastante cartas que antigamente só existiam nos animes de Yu-Gi-Oh! Tipo os Irmãos Caribos do Yugi, os próprios dragões lendários, né? O T-Miles, o Hermos, eles são cartas recentes, não faz muito tempo que eles existiam. Tanto uma prova disso, de qualquer monstro poder fazer fusão, são as fusões bizarras do começo do TCG. Tinha dois monstros femininos que se fundiam e davam origem a um metaleiro, por exemplo. Era cada fusão bizarra no começo do TCG, justamente para representar isso, a época que o Yu-Gi-Oh! Era mais focado no RPG, que essas fusões eram comuns no reino duelista, já que lembrando que o reino duelista veio antes do TCG e não existiam os conceitos do TCG. Então é explicado como é que funciona a fusão no reino dos duelistas, que ela é mais de representação, ela é só uma imagem representando o monstro, não precisa existir carta específica. Vamos chegar na principal temporada de fusão, que é a Yu-Gi-Oh! GX. Um dos produtores do Yu-Gi-Oh! GX falou que o principal motivo da fusão se tornar tão importante nessa temporada foi que ele achou esse conceito criado pelo Takahashi incrível. Ele achou essa invocação tão da hora que ele quis aproveitar ela em uma temporada inteira. E até criou o conceito da super polimerização, que para ele era a forma mais poderosa da polimerização. Ele queria mostrar o quanto essa carta era incrível para ele, criando a super polimerização. E mesmo no GX, você ainda tinha essas fusões meio que criadas ao acaso, né? Essas fusões meio que RPG. Então o Jaden, por exemplo, criava fusão todo episódio. Todo episódio ele criava uma fusão nova. A polimerização é muito forte no anime, principalmente no GX e no Duel Monsters. Ela praticamente pode criar qualquer tipo de fusão. Não se esqueça que no filme Yu-Gi-Oh! Vínculos Além do Tempo, o Jaden funde o Nels com o monstro Synchro do Yusei. O Jaden tinha acabado de conhecer os monstros Synchro, não teria como ele ter uma fusão específica para aquilo. Ele só pensou, na hora eu vou tacar polimerização nesse bicho aí que nem conheço e vou fazer fusão, seja o que Deus quiser. E ele só fez a fusão. Então só posteriormente no TCG que são adaptadas essas fusões, mostrando se elas são específicas, se elas não são. No anime elas são feitas na hora, são fusões que são criadas ao acaso. Só depois que vem esse conceito de existir uma carta física específica. No anime e no mangá não existe, pelo menos no começo do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, não existe uma carta específica. Fusão pode ser feita de qualquer forma, ela é só uma representação dos monstros nos hologramas, na Solid Vision. E agora que eu expliquei das fusões, eu quero explicar sobre as transformações de monstros, a metamorfose e a metalmorfose. A metalmorfose é quando os monstros se tornavam máquinas. Lembra que o Ben Tickets fez isso, o Joey fez isso com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos? Não era que o Joey tinha uma carta do Dragão Negro metálico. É que por causa da carta de metalmorfose, o Dragão Negro assumiu uma forma metálica. Era uma representação, que mais tarde acabou ganhando uma carta do TCG. Mas aquilo era só uma representação de como seria o Dragão Negro metálico. A mesma coisa vale para os outros monstros que foram afetados pelo efeito da metamorfose. Já a metamorfose, usada pelo Jaden lá no Yu-Gi-Oh! GX, é a mesma coisa. Ela é uma representação mais forte dos monstros. Por exemplo, nós temos o Neo Homem-Bolha, que é uma versão evoluída do Homem-Bolha. Então é só uma representação do Homem-Bolha sofrendo uma metamorfose, entendeu? Outro exemplo, o Mago do Tempo. O Mago do Tempo não é que o Mago do Tempo criou a física velha daquele monstro. Não, o Mago do Tempo passou o tempo e aquele monstro foi afetado pelo tempo. Ou seja, a tecnologia de Solid Vision, por ser muito avançada, cria uma representação de como seria aquele monstro velho, aquele monstro mais fraco, aquele monstro em forma de fóssil, aquele monstro destruído. Então basicamente é isso. Todas essas metamorfoses, fusões, tudo isso foram criados pela Solid Vision. É só uma representação dos hologramas, uma forma de mostrar como é que aquele monstro se transformou, uma coisa de RPG, como seria aquele monstro mais forte, aquele monstro com mais nível, segurando uma arma, entende? É uma representação só daquele monstro. Então é isso, pessoal, espero ter explicado bem direitinho para vocês. Eu quis fazer esse vídeo porque eu vi que algumas pessoas tinham dúvidas sobre as fusões em Yu-Gi-Oh! E eu quis fazer esse vídeo explicando como é que elas funcionam no anime de Yu-Gi-Oh! São bem diferentes do TCG, né? Só mais tarde é que o TCG cria o conceito das fusões específicas e tudo mais. E mesmo depois de criado, o anime ainda tem a liberdade criativa de fazer as fusões de forma mais livre. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui!